que ele circulava com pessoas do alto escalão, levava para sua ilha lá e para o seu rancho, né, o Zorro Ranch, que pouca gente fala do rancho, só fala da ilha, e tinha ali meninas menores de idade, câmeras em tudo quanto é lugar, então ele produzia o que os russos sempre fizeram, chama de compromate, né, que é a documentação comprometedora para você controlar o cara. Por que o caso Epstein continua voltando e por que a gente ainda fala, mesmo depois de 6, 7 anos da morte dele? Hoje está voltando só porque o presidente Donald Trump está no poder. Se ele não tivesse, não teria voltado. Porque a oposição está tentando usar esse caso para queimar o Trump, só por causa disso. Porque o cara é um ativo de inteligência, né? Era um asset de inteligência, então não havia muito interesse que isso fique muito na mídia, porque é tipo aquela história, ninguém larga a mão de ninguém, né? Tá todo mundo comprometido e tal. Foram anos de negligência com as peripécias que ele fazia. Ele só foi preso a primeira vez em 2008, demorou pra caramba, né? Então não voltaria, eu creio, se o Trump não tivesse no poder. E quem foi Epstein? Então, Epstein era um cara que veio lá do Brooklyn, né? Coney Island, não era um cara de família rica, né? Os pais eram imigrantes, né? Família judaica. O pai dele tomava conta de um dos parques lá do Brooklyn, então eram pessoas simples, né, classe trabalhadora. Só que, segundo dizem, os colegas de Epstein diziam que ele era um prodígio da matemática, que ele era muito desenvolto na matemática, e ele começou a cursar matemática, ele cursou em 2 universidades diferentes, até na NYU, né, na Universidade de Nova York, mas ele não concluiu. E no meio dessa história toda, ele mandou um currículo para uma escola muito famosa lá de Nova York, que é uma escola muito de elite, que é o Dalton School, onde filhos de toda a elite nova-iorquina estudam lá. E ele foi aceito. Na época, o reitor do colégio era o Donald Barr, que acabou virando o filho do Donald Barr, que é o Bill Barr, foi procurador-geral da República 2 vezes, inclusive foi o procurador que prendeu o Epstein, que teve que lidar com a morte dele, né? Então, é uma curiosidade, né? O cara que abriu a primeira porta de emprego pro Epstein aos 20 anos, né? O filho desse cara que fez teve que lidar com esse caso, né? E aí, nessa escola, ele foi dar aula de física e de matemática sem ter diploma, o que era muito estranho, apesar de que dizem que o Donald Barr, ele valorizava mais a pessoa do que os títulos, né? Ele gostava de fazer algumas contratações meio exóticas, dizem, né? E aí o Epstein entrou, ficou ali um tempo e ali ele conheceu o filho do CEO do banco Bear Stearns. E aí, numa apresentação ali sabe aquela reunião de pais, né? Que os pais vão, aí conhecem a escola, e o Epstein fez ali fez um comentário que o CEO gostou e ele acabou chamando o Epstein para trabalhar lá com ele. Foi ali que ele começou sem ter formação nenhuma também, usando apenas seus dotes da matemática, né, começou a progredir dentro do banco e dali começa essa carreira do Epstein, né, que aí ela tem uma carreira pública e tem uma carreira mais obscura que a gente está começando a entender melhor com esses últimos 3 milhões de páginas que foram liberadas. 3 milhões de... Quando é que vão terminar de ler isso? É difícil, cara. É só inteligência artificial, né? Rodando ali. O pessoal deve jogar e perguntar, o que tá falando do Trump? O que tem do Trump? O que tem de crime? O que tem de Brasil? Tem várias citações ao Brasil lá dentro, tem. Acho que tem 16 mil citações ao Brasil, se eu não tô enganado. Mas então, só pra fechar o Epstein, aí ele entrou na Bear Stearns. Sim, aí ele começa a crescer muito ali. Ele começa a gerir family offices e tal, começa a cuidar de grandes patrimônios, até que ele conhece o Lex Wexner, né? O Lex Wexner é um dos criadores da Victoria's Secret. Então, um cara muito rico, e aí ele geriu muito bem o patrimônio do Lex Wexner, e ali ele começou a ser recomendado para outros peixes, outras baleias aí, para cuidar do patrimônio desses caras. Só que aí começa uma conexão do Epstein também com o setor da inteligência. E aí é uma história menos conhecida, né? Porque a grande questão é o vínculo dele com serviços de espionagem, né? Interesses econômicos e tal. Aí é um outro caminho. Se você quiser, a gente conta a historinha da Luluzinha e do Luizinho para o básico. Se você quiser, a gente entra no nitty-gritty, né? Como os americanos chamam, que é a parte mais interessante. Estamos aqui para isso. Eu acho até legal, porque se você colocar Epstein, você vai ver aquele documentário Netflix, né, que é Jeffrey Epstein Filthy Rich, né, Jeffrey Epstein podre de rico. Ali só tem a parte sexual, né, mas os crimes financeiros e ele fazendo gestão de
dinheiro oculto da CIA é a parte mais interessante que nunca é falada, né? Nunca é falada assim no mainstream, né? Mas os jornalistas especializados conhecem profundamente, né? O Epstein, ele trabalhando para o Bear Stearns, o Bear Stearns criou um braço chamado BCCI, que era um banco, o I é de internacional, as letras eu esqueci qual era o significado. Mas o BCCI foi um dos maiores escândalos bancários da história dos Estados Unidos, né? Uma maracutaia violenta, porque esse banco, ele falhou propositalmente, imagino eu, no compliance, né? Tinha muito dinheiro de droga ali, de tráfico humano, de tráfico de arma e tal. E a própria CIA usava o BCCI para lavar dinheiro, né? Porque hoje a gente sabe que a CIA chegou não, até hoje ainda cuida de boa parte do tráfico de droga internacional, né? Então, o Jeffrey Epstein ajudava a CIA a lavar esse dinheiro pelo BCCI, que era vinculado ao Bear Stearns, né? E ali começa a participação dele nesse mundo estranho na época do caso Irã-Contras, né? Que caso Irã-Contras é um dos maiores red pills que eu já vi na minha vida, que é aquela história que o Irã passa por uma revolução islâmica, né? Se torna inimigo mortal dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos declaram um bloqueio total ao Irã. Ninguém podia vender nada para o Irã, inclusive armas, né? Então o mundo inteiro estava proibido de vender arma para o Irã, mas os Estados Unidos secretamente vendia arma para o Irã, né? E acabou virando escândalo. Aí você pensa em por que a CIA estava vendendo secretamente arma para o Irã se o Irã era inimigo? Eles estavam querendo levantar dinheiro ali ocultamente, né? Sem nota fiscal, para poder financiar a luta contra o comunismo na Nicarágua, né? Porque era o grupo chamava os Contras, né? Que eram contra o comunismo na Nicarágua. Por isso que é o caso Irã-Contras, né? Os Estados Unidos vendiam arma para o Irã para levantar grana para patrocinar as guerrilhas anticomunistas na Nicarágua, e esse dinheiro vindo aí de venda oculta de armas era entre outras coisas, era gerido ali no BCCI, o BCCI que lavava, e o Epstein que ajudava a fazer essa movimentação. Entendi. Então a conexão do Epstein era ali dentro do BCCI. Isso, que era um braço do Bear Stearns, né? E aí você falou que ele foi preso a primeira vez em 2000? Só em 2008. Mas ele já tinha sido acusado algumas vezes antes e não foi pra frente. Mas a prisão e as acusações eram todas ligadas a crimes financeiros? Não, sexuais. Já eram os crimes sexuais? Sexuais já. Porque a gente tem que entender que nesse universo da inteligência, tem até uma série que é baseada em fatos reais, que é a série O Espião, que é com Sacha Baron Cohen, vai contar a história do Eli Cohen, né, que era um espião israelense, que fazia exatamente o que o Epstein fazia, né? Ele se passou por um argentino, apesar dele ser egípcio, né, um judeu egípcio que se passava por um judeu argentino, e ele conseguiu acesso ao alto escalão do governo sírio, né? Naquela época era o pai do Bashar al-Assad, né? O Hafez al-Assad, e Israel queria ter acesso a esse alto escalão para espionar, e ele, se passando por um descendente de sírio da Argentina, ele, muito rico, né? O Israel dava o dinheiro para ele fingir que era um empresário de sucesso. Ele fazia altas festas com meninas e tal, né? Lá no alto escalão da sociedade síria, e espionava esses caras todos. Virou grande amigo do Hafez al-Assad, até que, por um erro ali de comunicação, descobriram, ele foi enforcado em praça pública, né? Caramba. Tipo, dei spoiler do final da série, mas a história é antiga, né? Na edição a gente corta essa parte. A gente deixa assim essa parte. A história é antiga pra caraca. Como é que terminou, né? Então isso é muito comum, né? A gente chama de... A gente não, né? Eu falo a gente porque eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, né? No Exército Brasileiro. Lá no Forte Duque de Caxias, no Leme. Então, meio... O que esse curso... Qual é a finalidade? Qual a finalidade para quem que é? Então, para oficiais do Exército, né? Então, a operação psicológica é como você controla a mente e o coração de um público. É manipulação do público literal, né? Um dos apelidos de operação psicológica é marketing de Estado, porque às vezes é o próprio Estado que faz esse controle da opinião. Então, no final das contas, é você usar psicologia social, persuasão, aí entra a minha área da linguística misturada com persuasão, convencimento, retórica, né, análise de discurso, para usar essas técnicas para poder controlar as massas. Isso que é operação psicológica. Caramba. Manipulação e tal. Aí a galera fala, então você usa isso. Eu falo, uso pro bem, né?
Uso pra te vender meus cursos, né? Meus livros, né? O que eu acho que o conteúdo é bom, né? Ah, tá. Pensei que era pro seu bem. Não, é pro meu bem, mas também pra quem tá consumindo, né? Na verdade, tudo é persuasão, né? Cara? Exato. A maneira até como você se veste é persuasão, né? Então, persuasão é onipresente, tá? Sempre acontece. Não, até, por exemplo, você já veio de verde, né? Eu, como bom palmeirense, já ganhei um apreço aí sim. Eu moro bem pertinho ali do Palmeiras. Do Allianz, pô, maravilha. Então tem show toda semana. Tem. Né? Se não é do Palmeiras, é de alguma banda que o Palmeiras só vende show lá. Sim. Voltando pro Epstein. Bora. Então, mas a conexão dele... a gente falou um pouco da história dele no mercado financeiro. Sim. Falei pouco, assim, tem muita coisa. Queria chegar mais esse papo aqui entre o mercado financeiro e os crimes sexuais e essa influência que ele tem. Legal. Para o pessoal entender por que depois de tanto tempo que começaram esses crimes, que ele morreu, a gente ainda está falando disso. Né? Você falou que tem o interesse político, mas havendo interesse político ou não, o fato é que existem documentos que falam várias coisas e revelam muita coisa. Com certeza. Não, o Epstein, ele se tornou assim um cara que os poderosos do mundo inteiro consultavam. Ele era um cara conhecido por estar em ligação com o primeiro-ministro do Japão, junto com o primeiro-ministro da Holanda. Os caras estavam sempre pegando dicas com ele, né? E o que tá legal hoje? O que você acha que vai acontecer com o mercado? Então, nessas grandes crises, né? A crise.com, né? O ano 2000, todas essas crises, ele ganhou muita grana orientando esses caras e virou uma referência, né? Ele virou quase que uma espécie, assim, uma figura meio Michael Burry, assim, né? Uma Cassandra de Wall Street. Apesar de que ele disse que ele, pessoalmente, não conseguiu prever a crise de 2008, né? Inclusive porque ele estava na cadeia quando começou. Eu ia falar isso. Ele estava na cadeia. Ele ficou sabendo porque um segurança da cadeia falou para ele, poxa, minha aposentadoria aí, será que eu perdi? Aí ele, por quê? Ele falou, porque tá um caos no mundo aí, o mercado quebrou tudo. Ele, não tô sabendo, me conta mais. Aí ele disse que ele tinha direito a 2 ligações por dia. Como ele estava na solitária, ele não tinha direito nem a livro nem a jornal. Então ele estava no escuro total. Aí ele ligou pro CEO do Bear Stearns, que era o banco, né? Que ele era até parte do board lá, ele tinha até grana no banco. E ele ligou pro um amigo, ele não falou quem era, mas alguém grande do JP Morgan, né? Ligou para esses 2 caras para poder se inteirar. E os caras perguntando, e agora, o que faz, né? Inclusive, numa entrevista que saiu agora, que estava guardada, porque o Steve Bannon, que é aquele que foi um estrategista do Trump na primeira gestão, ele fez uma série de entrevistas com o Jeffrey Epstein, né? E ele sacaneia o Epstein pra caramba nas entrevistas, né? Ele fala, quando você tava na prisão e viu que tava tendo uma grande crise, você não ficou com remorso do que você fez? Você pensando, não era pra eu estar na minha mesa, né? Em frente ao meu computador e tal. Ele falou, não fiquei não com remorso, não. Mas nessa entrevista, cara, ele dá uma explicação interessantíssima sobre o que ele acha que foi o estopim da crise de 2008, né? Porque a gente pensa assim, o subprime, né? Eles começaram a emprestar dinheiro para quem não tinha garantia e tal. Só que ele volta ali, eu não sei se é uma vingança dele contra o Bill Clinton, mas ele diz que a culpa foi do Bill Clinton, porque o Bill Clinton, ele e a Hillary, né, eles estavam pensando ali em reeleição e tal, e o Bill Clinton, ele queria o apoio da população menos favorecida, o latino, né, os afro-americanos e tal, os imigrantes, e ele começou a oferecer para os caras o sonho de ter uma casa própria, né, ele falou, não, eu vou dar um jeito de você ter a casa própria. E aí ele conversou com os bancos e falou, vocês vão ter que começar a emprestar dinheiro para essa galera. Os caras, mas esse pessoal é crédito podre. Não, crédito podre não, vamos dar um nome mais bonito, subprime, né? Tem um prime, tem um abaixo do prime, fica mais bonito, né? E aí os bancos falaram, eu não vou emprestar dinheiro para esse cara, ele não vai pagar, a chance dele não pagar é gigante. Aí, segundo o Jeffrey Epstein, Bill Clinton falou 2 coisas estranhas. Primeiro, ele falou, se vocês não emprestarem dinheiro para esse pessoal, o Departamento de Justiça com o FBI vai entrar com uma ação contra vocês por preconceito. Vocês não estão emprestando por causa de preconceito com o público menos favorecido. Aí fala, poxa, mas aí você colocou a gente numa encruzilhada, né? Ele falou, não, a gente vai criar um novo departamento do governo americano e a gente vai garantir esses empréstimos. Aí ele falou, a galera falou, aí sim, manda todo mundo então. Então ele fala que foi uma espécie de uma tentativa de compra de votos do Bill Clinton, que foi um dos estopins, né? Não apenas o derivativo, né? Aquilo tudo que a gente sabe. Então foi uma interpretação interessante, né? Achei interessante esse trecho da entrevista. Então, porque assim, no final do dia, a crise do subprime, ela foi muito... O
o combustível da crise foi a ganância das pessoas que podiam se alavancar para poder comprar o filme, né? O The Big Short. O The Big Short, ele conta de uma maneira totalmente hilária, porém verdadeira, né? Você vê os caras tirando onda, né? Não, as mulheres, as strippers lá, falando, não, eu já tenho 7 casas. Eu tenho 7 empréstimos. Como assim? E os caras, quando estão falando, os financiadores, né? Sim. Quando o cara pergunta, mas o que o Warren Buffett diria sobre isso? E o cara, mas quem que é o Warren Buffett? Pô, isso né? aí ferrou. Aí o cara falou, aí é bolha, né? Já ferrou, vai quebrar todo mundo, né? Eles até salvaram o Bear Stearns, né? Então, eu ia falar, o CEO do Bear Stearns era um cara legal pra ter conversado, porque ele tava bem no estopim dessa crise, né? Apesar de que eles não salvaram o Lehman Brothers, salvaram o Bear Stearns, mas o Bear Stearns depois não aguentou, o JP Morgan comprou a preço de banana, né? Então sentiram na pele bem a crise. E nessa época, é uma época que o Epstein ainda era uma referência, né? Então ele tava na prisão e todo mundo querendo falar com ele, né? Caramba. E dá uma dica aí, dá um insight, o que você acha? Pô, então então ele era realmente muito relevante. Cara, muito, muito. Mas mas ao mesmo tempo, um cara tão relevante assim ser preso é porque os crimes que ele cometeu foram... ele já estava há um tempão sofrendo alguns processos, né? Só que aí um cara chamado Alex Acosta, ele era procurador da Flórida, do estado da Flórida, ele foi um dos primeiros que processaram o Epstein, né? Só que aí ele fez os americanos chamam de Sweetheart Deal, né? Que é um acordo ali de não persecução penal. E aí esse Alex Acosta, anos depois de ter livrado o Epstein, ele foi convidado pelo governo Trump para assumir um cargo que eu não me lembro qual é. E na sabatina falaram para ele... na sabatina os caras procuram todos os teus podres, né? Fica jogando ali na tua cara pra ver, né? Então falaram pra ele, cara, você liberou o Epstein quando você podia ter prendido numa época que teria evitado vários crimes, né? Por que você não prendeu o Epstein? Aí falou, não prendi porque os caras chegaram até mim e falaram, libera esse cara, que esse cara é um ativo de inteligência, ele é um informante nosso, pô. Isso tá acima do teu nível. Isso aí libera porque o cara é nosso. Ele falou, tá bom, ele tive que liberar, pô. Entendeu? É tipo um pouco aquela história que a gente vê naquele filme Feito na América, não sei se você assistiu com Tom Cruise. Não. Que ele era um piloto de avião que fazia tráfico de droga e tal. Não lembra desse filme, não? É uma história real, conta a história de um piloto de aviação comercial chamado Barry Seal. E o Barry Seal, ele começou a fazer tráfico, levar droga no avião, né? Pro cartel de Medellín lá, o pessoal da Colômbia. E aí o DEA, né, que é o Departamento Antidroga dos Estados Unidos, enquadrou ele, falou, descobrimos e tal, você tem uma opção. Você não vai contar o final desse filme também. Não, vou contar não, só vou explicar, né, o mote, né. É tipo assim, a sinopse. Aí o pessoal chega pra ele e fala, olha, ou você fica preso aí algumas décadas, ou você vem trabalhar pra gente como espião do cartel. E quem sabe, às vezes, transportar também umas droguinhas pra gente, umas armas, né. Então ele virou um agente duplo. Trabalhava por 2 caras. E toda hora esse cara era enquadrado, a polícia prendia, aí chegava a galera da CIA e falava, não, ele é nosso, tá bom. Então o Epstein virou um negócio meio assim, entendeu? Porque o cara era tipo um agente duplo, né, que tava ali funcionando como informante, né, não só informante, a gente sabe que ele circulava com pessoas do alto escalão, levava pra sua ilha lá e pro seu rancho, né, o Zorro Ranch, que pouca gente fala do rancho, só fala da ilha. E tinha ali meninas menores de idade, câmeras em tudo quanto é lugar, então ele produzia o que os russos sempre fizeram, chama de compromat, né? Que é a documentação comprometedora para você controlar o cara. Então a ideia não é você jogar a informação comprometedora na mídia, a ideia é você ter aquilo guardado eternamente para você pilotar o cara à distância, né? Através da chantagem. Então ele fazia isso também. O rancho tinha o mesmo teor da ilha ou... O rancho era pior porque o rancho estava relacionado a pesquisas genéticas. Ele tinha uma tara com esse negócio de eugenia. Ele falava nesses documentos em engravidar 20 mulheres ao mesmo tempo, que ele queria disseminar o DNA dele para que a humanidade se tornasse melhor e mais inteligente. Nesse nível. Só que ele não é um cara que tá fazendo isso assim, sozinho no rancho dele. Ele circulava com o pessoal Nobel de Física, Nobel de Medicina. Ele tinha uma sala dentro de Harvard, ele deu mais de 10 milhões de dólares de financiamento para Harvard. Então ele andava com a galera do alto escalão total, da ciência, da tecnologia. Ele investiu nos primeiros projetos de Bitcoin, né? Ele conhecia o Brock Pierce, que é o fundador do Tether, né? E o Brock Pierce também
quem parar 5 segundos para estudar a história dele vai ver que é uma história estranhíssima, né? Hoje o Tether é a maior stablecoin do planeta, né? Estão comprando ouro a rodo, né? Já tem mais ouro do que muito banco central de país aí. Então, estão comprando de $500 bilhão a $1 bilhão de ouro por semana, né? O Tether, para poder dizer que tem lastro, né? E você, aí pegando um pouco mais a sua especialidade da estudo da linguagem. Sim. O que tinha de tão cativante no Epstein? Sim. Por que ele conseguiu ser o que ele era? É uma habilidade pessoal? É até uma falta de algum parafuso a menos ali que isso. Tira um pouco o pudor, alguma coisa, mas como é que alguém que fez as coisas que ele fez conseguia ser tão cativante a ponto de conseguir ter o controle de tanta gente importante? Então, vou te dar o exemplo de um ex-agente da CIA, que foi preso até por denunciar que a CIA estava torturando prisioneiro, que é o John Kiriakou, né? Kiriakou, que ele é descendente de grego. Ele tá em todos os podcasts agora nos Estados Unidos, tá em alta, tá bombando. O John Kiriakou, ele falou, numa das entrevistas, né, que ele tava dando lá pro Diary of a CEO, o cara falou, mas o que uma pessoa tem que ter para ser aceito na CIA? Ele falou, tem que ser psicopata, né, cara? Nós somos psicopatas. Então, ele falou, já ouviu aquela história que todo CEO é psicopata? Aí ele falou, nós também, a gente da CIA também. Porque, aí ele falou, mas por quê? Ele falou, cara, a gente se passa por bandido, né? A gente tem que ser frio pra caramba, que você vai cometer crime em nome de um bem maior pra tua nação e você tem que dormir e lidar bem com isso. Então você não pode ser influenciado pelas suas emoções, nem ter muita compaixão, não. Então o Epstein, ele era um cara assim, ele foi identificado isso nele, né? Os caras que bancaram ele, né, e que colocaram ele nas jogadas lá, um Lex Wexner da vida, por exemplo, que é cheio de histórias obscuras, olha para um cara e fala, o cara é extremamente ganancioso, extremamente psicopata, o que eu mandar fazer ele vai fazer, tipo, bem maquiavélico, os fins justificam os meios, e isso fez com que ele fosse escolhido por esses caras grandes para ele virou um office boy de interesses bem gigantescos, né? Então, só que o office boy às vezes vira testa de ferro também, né? Vira boi de piranha, né? Aí ele acabou sendo o para-raio de todos os problemas, que na verdade ele era só um facilitador de acessos que os poderosos queriam, né? Uhum. Então ele tinha um network monstruoso, ele conectava pessoas, ele geria patrimônios, mas geria também dinheiro fruto de crime e tal, e era coisa que deveria sempre permanecer no oculto. Só que eu acho que ele escorrega na casca da banana quando essa tara dele por meninas jovens e essas coisas começam a aparecer na mídia. Então acho que ele teve que ser descartado porque estava ficando evidente demais, explícito demais. Então imagino que os caras falaram, meu irmão, não vou poder te ajudar mais não, você tá muito descuidado com o sigilo da operação, né? Você tá aparecendo demais, fica quieto aí, pega umas mulheres acima de 18 anos, pô, pra que mexer com criança? Então acho que quando ele vai preso mesmo em 2008 e depois ele morre, 11 anos depois, acho que os caras abandonaram ele por causa disso, que ele tava sendo desleixado, né, com o sigilo da operação, né? Eu ainda quero voltar na prisão e a morte, mas só pra não perder que eu acho que é o assunto mais importante e mais quente, né? Essas novas revelações. Você chegou a ver alguma coisa? Eu vi que você fez um podcast recente aí com o Vilela, na Inteligência Limitada. Sim. Falou muito sobre isso. Eu queria que você trouxesse um pouco do que tem de novo? O que dá pra... quer dizer, não dá pra saber tudo que tem de novo, mas o que já dá pra tirar dessas novas revelações? Por exemplo, o pessoal da teoria da conspiração sempre falou, Jeffrey Epstein trabalha pra família Rothschild. Nos documentos ele fala isso pro Peter Thiel. Ele fala, eu represento a família Rothschild e a gente quer conversar contigo aí sobre a Palantir Technologies e tal. Então, parece que ele nas entrevistas, ele diz que ele fazia parte do board da Rockefeller University, o David Rockefeller era muito amigo dele. Então você vê que realmente é um alto escalão, né? Aí o David Rockefeller chama o Jeffrey Epstein para fazer parte também do board do Trilateral Commission, que é um dos maiores think tanks do mundo, né? É comissão trilateral porque é a ideia de unir América, Ásia e Europa, né? Por isso que é trilateral, né? Então, a primeira reunião foi no Japão, em Tóquio. Então, ele transitava num nível realmente, assim, de tomadores de decisão a nível global, né? Então,
Isso a gente um negócio que era meio conspiração agora tá meio que confirmado. A ideia de pesquisas genéticas também, esse negócio de clones e tal, isso é confirmado também nos e-mails, ele falando muito sobre viagem no tempo, né? Ele falava sobre antigravidade, que é algo extremamente interessante para quem entende as aplicações da antigravidade, né? Então, a gente vai vendo que muita coisa que era assumida como conspiração tá ali, né? Aí tem referências ao Bolsonaro, ao Lula, que são... O que falou de... são bem assim... O que torna o caso Epstein tão perturbador não é apenas o crime, é a estrutura por trás dele. Ao longo desses quase 36 minutos, o que se desenha não é a trajetória isolada de um homem desviado, mas o retrato de um sistema que parece precisar de figuras como ele para continuar funcionando. Transitava com naturalidade entre Wall Street, universidades de elite, chefes de Estado, serviços de inteligência e bilionários da tecnologia, e exercia uma função muito específica: criar dependência, produzir vulnerabilidade e consolidar controle. O mecanismo era simples e eficiente: aproximação, excesso, registro e silêncio. O chamado Compromat nunca foi sobre escândalo público, mas sobre poder privado, sobre ter algo guardado para garantir obediência futura. Quando você entende isso, a pergunta deixa de ser quem estava na lista e passa a ser quem está sendo controlado hoje. Porque se esse modelo funcionou por décadas, se governos ignoraram sinais, se procuradores aliviaram acusações, se bancos continuaram operando normalmente, então talvez o problema nunca tenha sido apenas Epstein. Talvez ele fosse um elo, uma peça substituível dentro de uma engrenagem maior. E se ele foi descartado quando se tornou visível demais, a questão inevitável é: quem ocupa o lugar agora? A verdade completa pode nunca vir à tona, mas os padrões continuam ali, repetindo-se. E quando os padrões continuam, isso sugere que a estrutura permanece ativa. No fim, a grande pergunta não é sobre o passado, mas sobre o presente. Quem está sendo chantageado hoje e tomando decisões que impactam o mundo inteiro sem que a gente perceba?